Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? Meu nome é Magno, trabalho com TI há mais de 10 anos. Atualmente sou analista sênior, Microsoft e VMware, uma empresa aqui de Floripa mesmo. Eh, eu trabalho fazendo delivery de soluções de data center, storage, SAN, Blade também. Implemento Hyper-V, System Center e VMware nos projetos da empresa. Tá? Trabalhando no cenário público e privado. Eu tenho uma relativa experiência na minha área, já perdi boa parte dos cabelos, como vocês podem notar. Sou MSc em infraestrutura de Windows Server, especialista Hyper-V System Center, certificado. Também sou VCP na plataforma SX6 da VMware e no momento também estou me arriscando um pouquinho em Vim. Para quem não conhece Vim, é um software para ambientes virtuais, muito bacana. Eu falarei dele possivelmente em posts posteriores, tá? Neste primeiro vídeo eu vou mostrar algo bem simples, mas que pode ser útil para você se você precisa rodar máquinas virtuais no seu computador ou no seu laptop. É, Desde o Windows 8, a Microsoft introduziu o Hyper-V como uma feature opcional nas edições Pro e Enterprise do Windows. E de lá para cá ele vem evoluindo juntamente com a versão de Windows Server. Então todos os recursos que você tem no Windows Server, quase todos eles estão disponíveis na versão para desktop também. O Hyper-V no Windows 10 ele tem basicamente todos os recursos que você encontra no Windows 2016, exceto pelo recurso de Hyper-V Replica, ou seja, você não consegue replicar a máquina para outro lugar, e também não possui Live Migration, não é possível mover uma máquina ligada para um outro servidor ou para um outro desktop. Tá? Bom, chega de enroleixo, vamos lá. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha nos requisitos que a gente tem para fazer o Hyper-V funcionar no seu desktop. Tá? Deixa eu passar o slide aqui. Então, se eu quero rodar o Hyper-V no meu notebook ou no meu PC de casa, o que eu preciso? Eu preciso ter uma edição do Windows Enterprise ou Professional, ou também Education, se você trabalha em escola, alguma coisa do tipo. Se você tem o Windows Home, o Hyper-V não é suportado, tá? É questão de licenciamento, eles não deram. Assim como você não pode colocar o Windows Home no AD, tem várias limitações. Eu preciso ter um processador 64 bits, ou seja, e o meu Windows também precisa estar instalado como 64 bits. E qualquer processador de geração atual aí, se você pegar um Core i5 de geração 3 para cima, já vai ter suporte a SLAT e também vai ter o suporte ao Intel VTC, né, que é aquela featurezinha de marcar dentro da BIOS da máquina para ativar a exposição de recursos de vCPU. E o mínimo de memória RAM no seu notebook de 4 GB. Claro que 4 GB você não vai fazer muita coisa, vai conseguir criar uma VM ou duas no máximo, né? Então, o ideal é que você tenha uns 8 GB de memória, pelo menos, para que você tenha recursos para rodar o seu notebook, a sua workload normal e também poder instalar suas VMs, fazer os testes que você precisa, tá? Então, os requisitos são bem básicos. Precisa ter essas features no processador e o mínimo de memória RAM. E estar instalado Windows 64 bits. Muito importante, se você instalar um Windows 10 32 bits, ele não vai habilitar o Hyper-V. Falar um pouquinho para vocês que entendem como é que funciona a arquitetura do Hyper-V, tá? Então, quando você ativa o Hyper-V no seu notebook, o seu sistema operacional ele deixa de ser o dono do hardware, deixa de ser o proprietário. Quem passa a ser o proprietário é o hypervisor, no caso o Hyper-V. Então, como a gente pode olhar na imagem aqui, eu tenho meu hardware, então minha máquina, depois o Hyper-V, uma vez que está instalado, ele toma conta do hardware e ele cria uma partição chamada de partição PI, que aqui está em inglês parent, né? E nessa partição vai rodar o teu sistema operacional do teu notebook ou do teu desktop dentro dela. Então, quem está entregando os recursos de hardware para o teu notebook não é mais o hardware diretamente, sim o Hyper-V. Em paralelo a isso, ele vai criando uma partição filho para cada máquina virtual que você for rodando. Então, quando você tem o Hyper-V ativado, você tem a partição par com o seu notebook e todas as VMs rodam do lado. Por que ela não é uma partição filho também, aqui, como as outras VMs são? Para que em caso de uma infecção, alguma coisa, a máquina virtual não tenha acesso a nada do que se passa no sistema hospedeiro, né? Para que o cara não consiga atacar o sistema hospedeiro do Hyper-V, que no caso seria o meu Windows 10 aqui. Então, por questões de segurança, elas ficam isoladas em uma partição chamada PI e as demais máquinas virtuais vão rodar lado a lado em partições chamadas filho. Por isso que eu consigo, inclusive, quando eu ativo o Hyper-V, criar mais placas de rede no meu notebook. Eu consigo fazer algumas coisas similares ao que eu faria dentro de uma máquina virtual. Tá? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês de explicação técnica era isso. Agora eu vou fazer a demo e vou mostrar para vocês como ativar o Hyper-V.
E também vou mostrar como criar uma NAT, né, que é um recurso bem bacana para que se você não quer expor as suas máquinas virtuais diretamente na sua rede local, não quer que elas impactem o ambiente de produção, você pode criar uma rede NAT para dar acesso à internet às VMs sem que elas tenham acesso ao mundo exterior, tá bom? Ah, eu tenho dificuldade de PowerShell e quero ativar pela interface gráfica, é só acessar o painel de controle. Aqui no painel de controle, meu está em inglês, mas vocês podem acompanhar pelos ícones, eu também vou falando as palavras, é só ir em programas, né? Aqui eu vou ter a opção de turn Windows Features on or off, né? No Windows, em português, se não me engano, é algo como recursos opcionais, ativar ou desativar recursos opcionais do Windows, é alguma coisa nesse sentido. Mas vai estar na mesma posição, então não tem dificuldade. Ele abre essa telinha que vocês já conhecem, quem ativou o IS na máquina, ou quem já ativou o Telnet, conhece essa telinha. Aqui na lista vai aparecer um carinha chamado Hyper-V, olha só. Então, eu posso, se eu quiser, por exemplo, apenas gerenciar máquinas virtuais que estão no servidor da minha empresa, eu marcaria só a primeira opção. Ou se eu quero de fato instalar o Hyper-V na máquina, eu marco a primeira caixa que marca tudo, ou marco os dois checkbox aqui. Então, se eu pressionasse OK aqui, ele ia começar a rodar um wizard ali, ia ficar por algum tempo e depois ele me pedir para rebootar a máquina. Mas como eu falei para vocês, eu quero fazer por PowerShell. Para quem tem interesse em conhecer um pouquinho de PowerShell, também possa ativar o Hyper-V por ali. Então, deixa eu fechar aqui. Para abrir o PowerShell, basta clicar com o botão direito no menu iniciar. E sempre que você quer fazer alguma coisa administrativa, tem que rodar como admin aqui. Ele vai me pedir permissão para executar. O comando é bem simples, tá? Então, eu vou até colar ele aqui direto e vou mostrar detalhes para vocês. Como é uma feature opcional do Windows, né, tem uma galeria de comandos. Para qualquer feature eu poderia ativar, não necessariamente só o Hyper-V, eu poderia estar ativando Telnet ou IS usando esse comandinho. Online quer dizer que nesse computador aqui, e aqui eu estou dizendo o nome da feature, e esse "-al" é que eu quero instalar todos os objetos. É a mesma coisa que se você estivesse indo lá e clicar na primeira caixinha para marcar todos os filhos. Né? Então aqui, quando eu ativo o Hyper-V, eu vou estar instalando o console, vou estar instalando os comandos em PowerShell também. Então é só dar um Enter aqui, ele vai demorar um pouquinho, vai executar a ativação dos recursos. E como eu falei para vocês, como o Windows ele vai precisar passar o dono do hardware para o Hyper-V, ou seja, o Hypervisor vai ser o novo dono do hardware, a máquina vai efetuar dois reboots. No primeiro ela instala os componentes do Hyper-V, olha, está me pedindo para rebootar aqui, vou dar um yes, se vocês puderem acompanhar. Ó, vai acontecer o primeiro reboot. Nesse momento ele está instalando os recursos, ó, Working Updates. Uma vez que tiver instalado os recursos, ele rebuta a máquina de novo e entrega o hardware para o Hyper-V. E nesse momento o teu sistema operacional passará a rodar dentro do Hypervisor, que nem mostrava no desenho na partição pai. Então, ó, já rebutou uma vez, vai aguardar um pouquinho, ó, a máquina reiniciou e agora o sistema operacional vai subir já rodando dentro da partição pai, ou seja, quem passou para o seu proprietário do teu hardware não é mais o teu Windows instalado, e sim a camada de Hypervisor que nem mostrei naquela imagenzinha lá. Ele está me dizendo aqui para mim desabilitar o modo avançado do Hyper-V, né, para que eu possa usar a transferência. Eu vou ativar de novo aqui porque facilita algumas coisas para mim. Deixa eu botar em tela cheia, minha máquina, ver aqui, view, full screen, aí, voltou. Então, uma vez que eu dei dois reboots na máquina, ela volta já com o Hyper-V instalado. Tá? Então, se eu procurar aqui no menu iniciar por Hyper-V, vou ter o console de gerenciamento do Hyper-V no meu notebook. Tá? Deixa ele abrir aqui. Então, como eu acabei de instalar, não tem nenhuma máquina virtual, não vou ter nenhum switch de rede, não vou ter nada. A primeira coisa que eu preciso fazer para que minhas máquinas virtuais possam conversar, antes de sair criando máquinas virtuais efetivamente, é ativar ou criar um switch virtual. Né? O que é um switch virtual? É criar uma espécie de um switch, como se você tivesse switch, onde você vai estar conectando as suas máquinas virtuais ali para que elas tenham acesso à rede. Você pode criar switches de três tipos. Tá? Então, como é que eu faço isso? Aqui no console do lado direito tem a opção Hyper-V Switch Manager, ou gerenciador de switches virtuais, se tiver em português, alguma coisa assim. E aqui não tem nenhum switch criado, eu posso criar switches de três tipos. Tá? Três tipos. Externo, quando eu crio o switch do tipo externo, o Hyper-V ele passa a ser o proprietário da minha placa de rede. Isso, se você tem algum problema com drivers de rede, às vezes dá alguns transtornos, tá? Então, se minha máquina não é homologada para Windows 10, eu acabei ativando o Hyper-V, tem um pouco de cuidado ao usar externo,
Principalmente se você não precisa acessar a máquina virtual de fora, né? A minha máquina virtual não precisa que ninguém enxergue ela fora do meu notebook. Eu mesmo, a partir do meu notebook, eu vou estar conectando nela. A única coisa que eu preciso dela seria a internet, por exemplo. Aí você pode criar um switch do tipo interno, se for isso. E nesse switch, todas as máquinas virtuais conseguem conversar entre si e conseguem conversar com o seu notebook também. Então, o teu notebook vai receber um IP dessa rede, vai receber uma plaquinha de rede, e você pode conversar através deles. E quando você usa o adaptador interno, você também pode criar uma rede NAT, que é um recurso legal, que permite que as VM acessem a internet sem efetivamente ter acesso à tua placa de rede física, né? Então, ela vai até o teu Windows, teu host, Hyper-V, dali ela faz um NAT para a placa de rede física e sai. Outra coisa legal de usar interno, se você não precisa acessar as máquinas de fora, é que quando você troca de uma rede cabeada, por exemplo, no seu notebook para uma rede Wi-Fi, você não vai perder a conexão, porque ele está sempre roteando pelo link de internet que tiver ativo no PC. Tá? Então, externo é só em casos onde você realmente precisa expor a máquina virtual na tua rede local, senão você pode usar interno com NAT. E o private é um tipo de switch que fica só exposto às máquinas virtuais, o host não tem acesso. Então, se eu botar uma máquina virtual na rede private, somente outra VM que esteja nessa mesma rede vai conseguir trafegar dados e também acessar ela. Outra coisa legal de usar interno é que se eu quiser eu posso acessar a minha VM por RDP, porque meu notebook tem um IP nessa rede e ele consegue comunicar com as máquinas virtuais. A gente vai usar interno aqui, tá? Eu vou botar Create vSwitch. Aqui eu vou estar escolhendo o tipo, ó. Se fosse externo ele amarraria minha placa de rede que eu tenho no computador, mas eu não quero, eu quero usar o switch do tipo interno, então é só marcar interno e dar o nome do vSwitch, né? Eu vou botar um VS aqui, underline interno, para a gente entender que ele é sempre bom classificar já e botar um nomezinho, porque você pode ter vários, por exemplo, tem uma rede que eu quero que as minhas VMs conversem uma com as outras e com o notebook, mas eu também preciso de um outro vSwitch, digamos, que é só privado, ou seja, só o meu firewall, enfim, alguma maquininha específica vai trafegar por aqui. Eu posso criar um vSwitch do tipo privado, tá? Então, todo o tráfego que for aplicado às máquinas virtuais nesse vSwitch não comunica com o meu notebook, né, com o hospedeiro, e também não comunica com o mundo externo. Então, a gente vai usar aqui no laboratório o vSwitch interno. Note uma coisa, uma vez que a gente criou um vSwitch interno, ou seja, o sistema operacional também vai acessar as máquinas virtuais, ele também recebe uma placa de rede. Então, se eu abrir aqui as conexões de rede, vocês vão ver que eu vou ter duas conexões agora, não mais apenas a minha placa de rede Ethernet. Olha só que legal. Eu recebi um vSwitch, uma vEthernet, ou seja, uma placa de rede virtual, assim como você entrega para uma VM. Lembra que eu falei, quando você ativa o Hyper-V, o teu sistema operacional do Windows passa a rodar dentro do Hypervisor. Então ele também pode receber placas de rede, ele pode receber outros recursos, assim como as máquinas virtuais recebem. Então essa aqui é uma placa de rede física, essa é uma placa de rede virtual. Quando você trabalha com NAT, que é o que a gente vai trabalhar nesse laboratório, você precisa definir o IP na placa de rede para poder conversar com as VMs, né? Porque ele ativou a placa, mas não tem IP. Então eu vou botar um IP aqui da rede 10, só para fazer um exemplo. Eu já vou deixar um IP alto, porque geralmente a gente deixa o gateway da rede como IP alto, né? Como eu falei, o Hyper-V passa a ser o gateway quando você ativa a NAT. Então, eu vou dizer aqui que o IP vai ser o 254, porque geralmente é o IP que a gente usa em gateway, 254 ou 1, né? Mas eu vou usar o 254 aqui nesse exemplo. Não precisa botar gateway, não precisa botar DNS, não precisa botar nada nesse caso aqui. Tá? Se você tiver um cenário específico. Gateway você nunca deve colocar nessa placa. Mas DNS você até pode colocar, se o notebook tem que responder às máquinas virtuais, lá dentro tem um AD, alguma coisa assim, você poderia usar DNS. Mas jamais use gateway nessa placa, porque senão vai se perder na hora de sair o tráfego. Então dou OK. Uma vez que eu fiz isso, eu preciso ainda agora criar a rede NAT, né? Como é que eu faço para criar uma rede NAT? É só abrir o PowerShell. Tá? Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui para ficar melhor para vocês. Fonte, tá aqui tamanho 16, acho que agora vai ficar melhor. Então, o comando para criar uma NAT é bem simples, e sempre que eu crio uma NAT eu tenho que vincular ela a uma daquelas placas de rede, aquele vSwitch que eu criei lá no meu Hyper-V, que no caso foi o vSwitch interno, e eu dei o endereço IP da rede 10.10.10, né? Então é isso que a gente vai fazer. Então vou botar um new NAT, tudo que é referente a endereçamento IP e outras coisas no Hyper-V, o OD começa sempre com NET, tá? Então NET IPv4, NET IPv Address, enfim, tudo usa NET.
E aqui o new quer dizer que você está querendo criar uma nova, né? Então, depois eu posso fazer um vídeo posterior dando dicas de PowerShell também. Então, new netnat, vou botar o nome aqui, vamos botar aqui nat rede 10, que foi a rede que eu criei lá. E aí eu preciso passar um parâmetro para dizer qual que é o prefixo da rede, né? Qual que é o segmento de IP dela. Então, existe um comandinho chamado internal IP interface prefix. Olha só, então, com esse parâmetro aqui, eu vou dizer de qual rede que essa NAT vai comunicar para sair para o mundo externo. É a rede 10.10.0/24, que foi o que eu botei lá na minha máscara de rede. Somente isso. Uma vez que eu fiz isso, as minhas máquinas virtuais agora vão conseguir trafegar nessa rede 10 e sair para o mundo externo através dessa NAT que eu criei. Tá? Então eu vou dar um pause aqui no vídeo e já volto quando eu tiver criado a máquina virtual para mostrar para vocês ela comunicando na internet e como atribuir IP nela. Pessoal, voltei aqui, terminou a instalação do CentOS, como vocês podem ver. Opa, perdi a conexão aqui, cadê? Vou dar um reboot na máquina. Eu não configurei endereço IP já intencionalmente, tá? Durante o setup para mostrar para vocês o que vocês precisam fazer. Então, meu Linux vai rebootar aqui. Fiz uma instalação padrão ali, next, next, finish. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Lembrando que para que funcione a NAT, eu tenho que configurar a máquina virtual no meu vSwitch que eu criei a NAT. Né? Eu criei a NAT para o switch V interno no segmento de rede 10.10.10.0. Então isso é muito importante de se lembrar. Eu optei por instalar uma VM Linux por ser mais rápido e também ficar um pouco mais lento, né? mais leve para carregar. Então vamos lá. Usuário padrão root. A senha padrão que eu sempre uso. Então se eu der um IP menos IPA, né? Não vai trazer nenhum IP. Pode ver que a minha internet 0, minha TH0 está sem endereço IP. Então eu vou rodar aqui um wizard dentro do CentOS 7. Aqui tem um wizard legalzinho para NMTUI. Aí me permite cadastrar um IP na máquina por interface gráfica. Então vou editar uma conexão, vai ser a conexão ETH0. Aí vamos mexer na configuração de IPv4 da máquina. E vamos dar um show. Então, quem que é o endereçamento IP? Qualquer IP daquela rede 10. 10.10.10. Vou usar o primeiro IP livre. Né? Qual que é o gateway? Vai ser o IP que eu atribuir aqui na minha placa de rede do Hyper-V. Então, se eu der um ipconfig na minha máquina aqui, ó, tem que ser esse cara aqui, ó, que está no switch interno. Então, o gateway vai ser sempre o cara que eu atribuí no Hyper-V. Tá? Só para mostrar para vocês. Então, 10.10.254. DNS eu vou ter que colocar aqui, né? Deixa eu voltar lá que eu passei sem querer. DNS Server vai ser o Google mesmo, 8.8.8. Adicionar um segundo aqui, 8.8.4.4. Não vou marcar esse aqui e vou dar o IPv6, eu vou desativar, tá? Só para não costumo usar IPv6, então vamos ignorar a configuração de IPv6 e vamos marcar esse aqui para sempre que o computador ligar, ele já conectar na rede. Vamos dar um voltar aqui e vamos ativar a conexão. Então, ETH0, vamos ativar, ativou a plaquinha de rede. Agora vamos voltar e vamos dar um OK. Tive que dar uma bugada aqui que meus conhecimentos em Linux são bem limitados, tá? Mas olha só, a máquina, eu só tive que reiniciar a placa de rede, o serviço de rede do CentOS, tá? Então eu usei Service Network Restart, como vocês podem ver aqui na telinha, tá? Então a placa de rede já pegou o IP, ó, 10.10.1, e agora vamos fazer um ping aqui para ver se a gente consegue pingar para a rua. Olha só. A minha VM está navegando na internet sem eu ter apresentado uma placa de rede do meu notebook para ela. Ela usa
a tradução de endereço através de NAT. Ó, se eu der um trace RT, uma vez que está instalado, vou botar aqui www.google.com.br, vamos ver se ele vai sair pela nossa rede. Olha lá, ó, saiu pelo gateway 10.10.254, ou seja, ele fez uma NAT através do meu notebook, passou pelo IP do meu modem, que é 192.168.0.1, e saiu pelo link da NET e foi embora. Tá? Então, a NAT é um recurso legal, permite que as máquinas virtuais conversem entre elas e naveguem na internet sem impactar o meu mundo real, sem impactar. Se o meu notebook tivesse aqui, não teria problema se eu tivesse instalado um DHCP, um DNS, porque tudo ficaria atrás da NAT. Né? Então isso que é o legal, você fazer seus testes, seus labs, ter internet na VM sem impactar o ambiente de produção. Uma última coisa que eu quero mostrar para vocês, que é muito importante, é que quando você instala um Linux no Hyper-V, você precisa instalar o Hyper-V Tools, digamos assim, que é o Integration Services, tá? É parecido com o VMware Tools que você usa no Linux. Então, é bem simples de instalar, vou mostrar aqui para vocês. Para baixar esse arquivo é só vir no Google e procurar Linux Integration Service Hyper-V, já vai aparecer no primeiro link, ó. Então, é um linkzinho da Microsoft, você vai clicar lá e baixa, ele vai baixar uma ISO igual essa que eu já baixei aqui para adiantar, ó. Linux 4.222, tá bom? Então, uma vez que eu baixei a ISO, é só vir na máquina virtual, no menu Action, desculpa, média, e inserir um DVD, né? Apontar para ISO ali, basicamente. Então eu vou apontar para ela ali, Hyper-V, Linux 4.2. Deixa eu dar um clear na tela aqui para dar uma limpada. Se eu montei o CD-ROM, eu preciso, se eu coloquei a ISO, né, o Linux por padrão monta CD-ROM, vou dar uma mnt de mount, barra dev, barra CD-ROM, tá aqui, e vou botar no MNT mesmo, que é o caminho padrão que já vem no Linux. Desculpa, mount, né? Mount, ficou errado aqui a sintaxe. Montei, então se eu dar um CD agora no barra MNT e dar um LS, eu vou ter todos os instaladores. Não precisa entrar dentro da versão específica do CentOS. Se você rodar o ponto barra install, ponto .sh, ele já vai instalar a versão correta para o teu sistema operacional, desde que ele seja da família Red Hat. Outros sistemas operacionais, eles vêm embutido dentro do próprio Linux, não precisa instalar, tá? Só antes de instalar, eu quero mostrar para vocês que atualmente a minha máquina virtual não está capturando endereço de placa de rede, porque ela não tem a integração. Se eu clicar em cima de Network, vai mostrar a placa de rede, mas não vai mostrar o IP que está atribuído à máquina virtual. Você pode ver que o campo IP address está vazio. Né? Depois que eu instalar e rebootar, vou dar um install aqui. Ele vai demorar um pouquinho, eu já volto quando tiver instalado e rebootada a máquina, tá bom? Acabou de subir o sistema operacional, então a gente pode ver, ó, que agora aparece o endereço IP que a máquina virtual está atribuída. Então, tem outros recursos que são importantes, então sempre que você usar Linux, você precisa instalar o Integration Services. Se você usa o Windows 10 como VM ou Windows 2016, ele já vem embutido. Se você usa outro sistema operacional, você pode pegar ele através do Windows Update, tá bom, pessoal? O que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Eu farei vídeos provavelmente quinzenais, aí, trazendo sempre algumas dicas de Hyper-V, de VMware ou de Vim também, que eu quero fazer alguns videozinhos curtos a respeito. Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau.